Bem-vindos à nossa Masterclass Condomínios na Palma da Mão, um título bem sugestivo que faz com que a gente imagine algo que já foi falado ali pelos anos 2010, 2015, aquela coisa da chegada do celular, dos smartphones, todo mundo falando, né, a facilidade na palma da mão. Tudo hoje está no nosso celular, está tudo na palma da mão, mas esse termo que a gente trouxe para essa Masterclass é que eu quero que vocês pensem se realmente, estando no celular, estando onde vocês estão, controlando os condomínios de vocês, se realmente está na palma da mão. Lembra o que quer dizer esse termo? Lembra o que quer dizer essa expressão? Ah, está na palma da mão. Na palma da mão é controlado, na palma da mão é fácil, na palma da mão é acessível, é prático. E será que a gente realmente está com os condomínios num controle prático, num controle na palma da mão? Aqui eu vou trazer um pouco dos pontos do que a gente tem hoje e um pouco do que vai acontecer no nosso mercado a partir já está acontecendo, mas é uma tendência, e o que são as tendências que vão fazer com que a gente consiga ter esse controle de fato na palma da mão. Para começar, eu queria falar um pouquinho da Eleme, para quem ainda não conhece, para quem já conhece também, mas principalmente o tamanho que a gente já atingiu no Brasil. A gente já está em 22 estados, são mais de 250 cidades, de moradores, de famílias que moram nos condomínios que a gente atende, são mais de 50 mil famílias. Então, a Eleme hoje tem não só a responsabilidade de trabalhar com vocês, os gestores, mas também a responsabilidade de entender o que é a melhor entrega para quem está lá na ponta, que são literalmente, né, os moradores, as famílias que estão lá, e é um pouco sobre isso que a gente trata nas nossas masterclass, como melhorar a vida de quem está na gestão, mas também como melhorar a vida de quem está em condomínios, que é um dos nossos objetivos como empresa. Nós atendemos clientes como o Fulvio aqui da Blue, que é administradora, que é síndico, nós atendemos condomínio Yacht House, que é as duas torres lá de Balneário Camboriú, o maior condomínio residencial do Brasil, atendemos BRDE, que é Banco do Estado, atendemos a Guarida, que é a maior administradora da região sul do país, e atendemos, obviamente, vários condomínios com síndicos moradores, que são exemplares, atendemos carteiras de síndicos profissionais do Brasil inteiro. Então, isso faz com que a gente, em cada aula, chegue aqui com um pouco mais de conhecimento, um pouco mais do que a gente estuda aqui dentro da Eleme como startup e entrega, né, algo que eu gosto de trazer aqui os depoimentos, não vou ler um a um, até porque isso a gente traz em outras apresentações, mas é muito legal para nós quando a gente tem um feedback de quem utiliza a nossa solução, de quem entende a nossa lógica e de quem pratica uma boa gestão em condomínios. Agora falando um pouquinho das nossas aulas, nós já entregamos, e é por isso que quem está aqui assistindo, eu falo, preste atenção, convide algum amigo, passe esse link para alguém, por quê? Nós já entregamos mais de 30 aulas gratuitas como essa, tá? Tem cursos por aí no Brasil inteiro, né, que são para síndicos profissionais, são para profissionais do mercado, que cobram algumas centenas de reais ou até milhares de reais, e a Eleme todo mês pega um compilado do que está acontecendo no mercado e traz um pouco da nossa visão numa aula gratuita como a de hoje, tá? Então, foram mais de 30 mil, e esse número, a gente fez um levantamento, e a gente fica muito orgulhoso, que foram mais de 2.000 pessoas que já foram impactadas pelos conteúdos que a gente apresenta aqui. Então, em algumas das nossas masterclass, nós falamos primeiro o que ia acontecer no mercado. Nós falamos da expansão da sindicatura profissional lá em 2022, e de 2022 até agora, 2024, dobrou o número da sindicatura, e nós falávamos esse número, tem masterclass gravada sobre isso. Nós falamos sobre como o síndico estaria em 2025 em masterclass, em podcast, que eu mesmo gravei, perguntei, questionei pessoas, como o Odilei, nosso parceiro da Porter, como estaria o mercado, e a gente entendia lá em 2023 que o mercado estaria precisando de plataforma para o síndico, e não só as plataformas que são de condomínio e de administradora. Nós também trouxemos numa masterclass, que foi assim, essa daí até hoje a gente fala aqui dentro, que são coisas que estão acontecendo agora e vão acontecer só em 2026 ou 2027, que é o compartilhamento de informações entre todas as plataformas do mercado. E hoje eu vou trazer mais novidades, que é o que eu estou ansioso para trazer para vocês aqui sobre o que é o futuro. Não é para assustar, tá? O Cláudio estava todo empolgado ali, já se escorou para trás ali, não se preocupe, são coisas que a gente vai entregar fácil para vocês, mas que são tendências de um mercado inteiro que vai mudar. Vamos para a nossa aula de hoje, então?
O mercado, né, que a gente vai falar como está o mercado atual de condomínios e para onde ele está caminhando, os principais problemas atuais de quem está no mercado, como centralizar a comunicação nos condomínios sem ruídos, e isso foi um dos títulos que a gente trouxe nos convites da Masterclass, como a IA pode economizar tempo e energia do síndico profissional e do síndico também residente, como essas mudanças impactam positivamente os moradores e se prepare para o que vem por aí. É uma grande e forte tendência de mudança no comportamento das tecnologias que estão à disposição de vocês a partir deste ano, tá? Vamos falar um pouquinho do mercado atual. Tem gente que já viu o que eu vou falar aqui em algumas partes, alguns pontos que eu trago. Eu vou repetir pelo menos 2 temas que eu tratei em outras masterclass, mas é porque a gente faz uma sequência de aulas. Então, se você não viu a última masterclass, não viu a penúltima masterclass, como eu falei, está gravado. Cláudio, fica tranquilo, depois a gente pode compartilhar também, mas eu vou sempre trazendo um compilado do que a gente já falou, porque é uma sequência, né? É a vida que a gente vai vivendo no condomínio, ela está mudando e a gente vai trazendo o que a gente estudou na última aula para essa também. Então, vou começar falando algo que eu já trago em algumas masterclass, que é o censo do Síndico Net, que foi publicado no ano passado, falando sobre o que é pesquisado junto da palavra condomínio no Google na linha do tempo. Então, as pessoas procuravam, até 2018, 2016, 2018, pouquíssimas informações relacionadas a condomínio. Então, se procurava lá algumas coisas sobre locações, algumas coisas quando estava iniciando as redes sociais. Então, se procurava algumas coisas. Só que começou a surgir solução para tudo, de tudo que é lado, e hoje o mercado condominial, né, a gente fala aqui, é o trend topic, né, como que se comporta o termo. Hoje o termo está ligado a inúmeras buscas, desde manutenção preventiva, carros elétricos, IA, mercado livre de energia, reconhecimento facial, entra tudo que é tipo de termo junto, então se popularizou um termo que antes não existia. Não era tão procurado, desculpe. E aí, a gente começa a analisar também uma evolução do mercado, da profissionalização desse mercado. Até 2018, 14% dos condomínios, segundo o censo do Síndico Net, que foi feito numa pesquisa entre 2023 e 2024, 14% dos condomínios brasileiros tinham sindicatura profissional. Olhem bem, 2018. Em 6 anos, foi para 39% dos condomínios. Então, hoje, cerca de 39% dos condomínios possuem síndicos profissionais. Nós estamos falando do mercado que só em São Paulo a estimativa de entrega são de 3 mil novos condomínios, né, até o final de 2024, foi cerca de 3 mil condomínios, e essa tendência é que vai chegar mais 1.000 condomínios por ano somente na cidade de São Paulo. E aí, se a gente colocar isso no nível Brasil, é uma demanda que só aumenta e o nosso mercado está pujante, está crescente. E aí, a gente começa a analisar a parte da profissionalização e a gente vê que 61% dos condomínios que são síndico-moradores ainda, conforme esse número, mas aí 15% trouxe aqui que o motivo essa fatia aqui, da fatia que é síndicos profissionais, trouxe que busca uma gestão mais profissional. E a gente analisa aqui essa parte dos 24%, ele simplesmente optou por uma troca de síndico morador para um síndico profissional. O que está acontecendo com o mercado crescente? 1 em cada 8 endereços do Brasil fica dentro de um condomínio. E ainda se estima que isso, dentro de 2 a 3 anos, vai passar para 1 a cada 5 endereços vão estar dentro de condomínio. Gente, o que eu estou falando com isso? Oportunidade, um mercado pungente, um mercado que está crescendo e cheio de oportunidades. Mas, ao mesmo tempo, com leis, com normas, com questões muito específicas que não são fáceis de controlar. E aí, até trouxe aqui um trecho da doutrina, um trecho que traz um pouquinho de informação sobre o que faz
ser responsabilizado um síndico para que tenha o questionamento da sua atuação. Então, um trecho aqui do Medina, de 2020, negligência do síndico e contas, a contumácia do síndico quanto ao descumprimento de suas obrigações poderá levar à convocação de assembleia por qualquer um dos condôminos e mais, a negligência do administrador poderá provocar o pedido de prestação de contas. A recusa quanto à entrega dos livros e documentos essenciais para a verificação poderá provocar o ajuizamento de ação prévia de exibição que poderá culminar com busca e apreensão. Por que eu trouxe esse texto? Do mesmo jeito que a gente está tendo cada vez mais a profissionalização, cada vez mais a informação crescendo de condomínios, a gente também está vendo que o síndico ou quem está à frente da gestão será culpabilizado por tudo que aconteça, porque a informação está disponível para o morador e o morador cada vez mais está querendo exigir seus direitos. Eu vou falar um pouquinho mais detalhado disso durante a Masterclass, mas eu quis trazer um trechinho aqui dentro da parte de mercado, que é para a gente não esquecer de tudo isso. Vamos partir para nosso terrorismo aqui um pouquinho do nosso mercado, que é os principais problemas atuais que a gente tem encarado no nosso mercado. Agora eu vou tratar aqui num próximo slide a realidade de todo mundo, que eu fico muito feliz quando alguém assiste 1 hora de Masterclass da Eleme, porque enquanto a gente está aqui, o celular de vocês pode estar acontecendo milhares de coisas, tem um monte de coisa para chamar a atenção, mas vocês estão focados aqui. E é justamente sobre isso um dos problemas atuais que nós temos nos nossos mercados. O que acontece? São muitos WhatsApps chegando, muita demanda chegando por e-mail, nós temos muitas notificações piscando na tela do celular o tempo todo. Nós temos rede social, que é uma distração, mas que está lá na nossa palma da mão. Nós temos YouTube, enfim, que pode ser tanto para estudo, mas também um monte de vídeos e coisas aleatórias que acabam chegando para nós. Nós temos aplicativos de administradoras, e aí aqui, quem é síndico profissional, quem é síndico profissional aí, reage aí ou levanta a mãozinha aí, só para eu dar uma reagida. Boa, estou vendo pela mãozinha, boa, tem bastante. Estamos com, acho que a grande maioria, pelo que eu conheço aqui, dos que eu conheço. Quem está assistindo online depois dessa aula, né, fala aqui nos comentários também, mas a grande parte aqui é síndico profissional. E aí aqui eu trouxe pelo menos a logo de 3 aplicativos de administradoras aqui, que é aquela dor, né? Cada condomínio tem um aplicativo da sua administradora. E aí, além de tudo que você tem lá que controlar, você ainda tem que controlar cada um entrar num lugar para ver uma informação. Então, isso é uma grande dor do mercado crescente. E vai continuar existindo essa dor. Não vai ter como acabar tão cedo essa dor. E por último, não queria deixar fora, os papéis que continuam chegando na portaria, né? Que é o fornecedor, a pessoa que passa lá, deixa com o porteiro. Então, além de toda a parte tecnológica, ainda temos uma grande parte analógica que faz parte do contexto diário da gestão, tá? Então, isso aqui é um dos grandes problemas que, quando a gente fala uma Masterclass, condomínios na palma da mão, já está na palma da mão. Isso aqui tudo está no celular de vocês. Mas eu quero levar para aquela outra provocação, que é o contexto de, será que está controlado e está fácil isso? Eu consigo gerar relatório, eu consigo gerar aquele relatório de antes e depois das coisas, eu consigo prestar conta de um jeito rápido, ou ainda melhor, não quero antecipar o que eu vou falar nessa aula, mas acabando dando um spoilerzinho aqui, como que eu conseguiria fazer com que tudo que está no meu celular estivesse à disposição como informação para os meus moradores, sem que eu tivesse que entrar em todas essas partes aqui e ficar fazendo esse controle todo? Parece loucura, mas a gente vai, muito em breve, conseguir fazer com que isso aqui se organize. Quais são os outros problemas atuais que a gente tem? A expectativa está alta. Cada vez que a gente vai para uma assembleia e vence a assembleia, a concorrência que você está vencendo está prometendo muita coisa e ainda, por cima de tudo que prometeram, escolheram você. E aí, os condôminos exigem velocidade nas respostas e contrariam publicamente as decisões de gestão.
Famoso grupo do WhatsApp lá que chega uma bomba do nada. O síndico está fazendo o que deve ser feito. Hoje até no grupo dos embaixadores da Porter, que a gente participa lá, chegou uma reclamação de uma pessoa, até tô dando uma conferida aqui para lembrar se eu lembro de quem é aqui, de uma administradora que estava dando suporte para a síndica, que a síndica não queria fazer um serviço lá de conserto de um vazamento de água, porque queria levar para a Assembleia, porque ela falou, eu não aguento mais ser apedrejada por fazer uma ação aqui dentro correta e o pessoal gerar como uma bomba o que eu faço. Então, o morador, ele, de certo modo, atrapalha a gestão. As informações não chegam aos condôminos. Eu falei naquele slide lá, que estava cheio de logos de aplicativos lá, que tudo que está correndo na sua mão, como síndico, que passa no seu WhatsApp particular e tudo mais, não está chegando como informação na mão dos seus condôminos, dos seus clientes. Então, isso acaba gerando um conflito, um ruído de comunicação, principalmente por falta de clareza das ações que já estão sendo realizadas. Imagino que no dia a dia de vocês deve ser diário que 4, 5 pessoas de cada condomínio chamam para falar do mesmo assunto, sem saber que você já está tratando aquele assunto, e muitas vezes você já está tratando ele bem avançado, e chega alguém interpelando com algo lá atrás do passado, querendo dar opinião de coisas que já foram até discutidas em assembleia, e aquela pessoa não participou da assembleia. Então, por falta de informação e clareza, geram ruídos. As informações legais também não são claras. Então, a gente tem muita lei, tem muita informação, e aí, não sei vocês, mas como eu estou vendo a carinha de alguns que estão com a câmera aberta aqui, vou tentar interpretar. Quantos moradores ou percentuais de moradores vocês imaginam que leem o regimento interno? Então, assim, eu não estou nem falando de leis ou algo fora da realidade. Ah, meu Deus, está lá no Código Civil. Cara, não. As leis de convívio. Está aí o FUV trazendo 5%. Então, assim, a síndica lê, né? Então, essas informações que não são claras, elas acabam sendo um causador de problemas no dia a dia, porque vocês têm que ficar repetindo aquilo, replicando aquilo. Então, isso é mais um problema, um dos grandes problemas que existem. Outra parte importante, isso aqui parece estranho, mas é uma realidade, os envolvidos não estão envolvidos. Né? Quando eu falo do morador, quando eu falo do interessado, ele não se envolve. Ok, isso nós já sabemos. Mas cada ator hoje, dentro de cada demanda, ele atua sem ver o que o outro está fazendo. Quando um engenheiro chega num condomínio para saber o que está acontecendo, qual foi a última vez que foi feita uma atividade, o engenheiro não tem essas informações anteriores. Um fornecedor, quando recebe a solicitação de uma cotação, vem sem a descrição, vem sem parâmetro. Ele também não está trabalhando em consonância com tudo que você sabe. Os funcionários não sabem, às vezes, que vai um fornecedor lá no condomínio fazer um conserto de alguma coisa, não sabe que vai ter algum problema para ser resolvido no dia. E o síndico precisa conectar todos o tempo inteiro. Então, assim, vai acontecer uma coisa, eu preciso fazer um comunicado, eu preciso falar com o fornecedor, eu preciso falar com o morador, eu preciso falar com o funcionário, e é na mão do síndico que tudo isso fica. As administradoras não resolvem tudo. Embora seja importante a participação das administradoras, a visão das responsabilidades acabam ficando distorcidas e acabam sobrecarregando o serviço prestado, inclusive pelas administradoras de condomínio. Eu canso de conversar com amigos de administradoras que todo o mercado dele, lá naquela região específica que ele atua, oferece como administrador o suporte às manutenções, o suporte a morador e várias coisas. Porém, eles têm que cobrar um valor que eles não conseguem subir na quantia que eles cobram lá para fazer o serviço e acabam ficando pressionados lá, porque todo o mercado fica sendo explorado, eles estão ganhando lá menos que um salário mínimo, às vezes, para cobrar para fazer um serviço, e tem que ficar fazendo coisas que nem da responsabilidade deles são. É um problema, e é assim que acontece. Ó, então, a Vika falando que a administradora do condomínio ajuda muito. Beleza, ajuda. E aí, até onde que a administradora deve ir, é um debate que circula em várias mesas diferentes. O tempo passa, a gestão também. A Mara Lúcia, minha Deus do livre. Olha, eu indico aí depois você falar com a Blue aí, com o Fulvio, que ele atende todo o país, eu acho que ainda atende, né, todo o país, depois dá um recado aí para nós, e aí depois a gente continua o diálogo aí, faça a indicação de administradora, mas vamos lá.
Com todos os fatores que a gente está falando aqui, o tempo de uma gestão não é o suficiente para fazer uma grande realização. Então, às vezes, você vai lá tentando realizar algo, os moradores não aprovam aquelas mudanças ou atrapalham a gestão, e aí, quando chega na eleição, você pouco demonstrou, porque você pouco realizou, e o tempo correu e você não conseguiu entregar o que era para ser entregue. Então, os motivos anteriores são os vilões, pois ocupam o tempo produtivo de todos. Ao invés de vocês estarem cooperando um com o outro num ambiente produtivo, acaba sendo um ambiente que prejudica a todos, principalmente o cliente final, ele próprio é prejudicado com isso. Falha na comunicação com condôminos e conselheiros. Então, a falta de transparência e de diálogo pode gerar conflito. Já comentei sobre isso aqui acima. Você está resolvendo coisas no seu celular, enfim, por e-mail e tudo mais, mas as pessoas não estão vendo o que você está fazendo. Excesso de trabalho manual e falta de automação. Então, muitos síndicos ficam ali, planilhas, papéis, WhatsApp lotado, e aí desperdiçam muito tempo. E a desorganização documental, que também é algo que toda vez que alguém precisa de uma informação, precisa ficar fazendo pedido, perguntando como é que eu faço, onde é que está, onde é que eu encontro, tudo isso acaba gerando um grande trabalho, retrabalho na vida das pessoas. Qual que é o risco quando você não consegue organizar tudo isso com tecnologia? Riscos à saúde. Isso aqui eu citei na última Masterclass e citei na Masterclass de novembro do ano passado. Cada vez mais eu tenho visto amigos, pessoas do nosso mercado tendo síndrome de burnout, que é o estresse por responsabilidade do trabalho, de muita demanda. Eu trouxe aqui reportagens que falam de estudos sobre isso, o quanto as pessoas se sentem desgastadas com excesso de trabalho, e também aqui uma relação entre a desorganização, que é a bagunça, e o estresse e burnout. Essa correlação tem estudos. Toda vez que eu estou aqui fazendo uma masterclass, eu não pretendo que vocês aprendam ou eu entregue para vocês tudo que a gente tem de informação no mundo. Eu quero que vocês vão anotando o que vocês pegam aqui, e hoje o mundo é muito fácil de acessar essa informação. Então, esses estudos estão disponíveis, estão na internet, você procura com um Google aí, como evitar, o que fazer. Mas esse aqui em específico, da psiquiatra Vera Garcia, é muito interessante porque ela correlaciona no estudo ambiente bagunçado, a vida da pessoa bagunçada, a desorganização na tela do celular, a desorganização de trabalho das pastas dela em Drive, o quanto isso repercute também no estresse. Então, isso aqui é um dos maiores problemas que eu vejo para nós hoje. E aí, por que organizar suas demandas nos moldes que vamos falar nessa aula? Quem estava aqui na última aula vai falar, pô, Luiz, tu vai falar disso de novo. Porém, aqui com quase 30 pessoas, quase 40 pessoas ao vivo, fora todos que aí você que está assistindo gravado isso depois, talvez não viu na última aula. E eu prefiro refazer esse raciocínio aqui para que vocês também tenham a consciência. Eu acho que estando presentes aqui, estando assistindo essa aula, você já tem essa consciência. Mas agora eu quero que vocês façam um exercício. Imagina que cada uma das demandas que vocês têm é um quadradinho. É um quadrado. Vou usar esse exemplo aqui. Cada uma é um quadrado. Cada quadrado, aqui eu citei na última aula, a aula inteira foi sobre isso, ela está disponível, quem quiser ela depois eu posso passar para você. Eu falei sobre a matriz de Eisenhower. Vou citar ela aqui daqui a pouco, vou mostrar como é que ela funciona. Mas cada quadrado, eu vou ter que entender se isso é urgente e é importante ou não. Eu vou ter que fazer esse quadrante. A matriz de Eisenhower basicamente é isso aqui. Ela correlaciona o que é urgente, não urgente, o que é uma demanda importante e não importante para a gente organizar o nosso dia a dia. E aí o que a gente faz? O ideal, como gestores, como CEOs, inclusive Eisenhower era um general de guerra, inclusive presidente dos Estados Unidos, o que ele deveria fazer de fato era o que ele queria saber, o que ele deveria delegar, o que ele deveria deletar da rotina dele e o que ele deveria programar para o futuro. Era basicamente isso que ele criou uma matriz de
de urgência. O ideal nesse caminho aqui é que eu consiga passar muito mais tempo focando em criar tempo, diminuir urgências, criar um plano estratégico, aplicar uma plataforma nova como a Eleme, buscar uma tecnologia que me ajude para que isso diminua as minhas urgências. Por quê? Tudo que é urgente é importante. Chegou na urgência na hora, na correria, a grande maior parte deles é importante. Se não é tão importante assim resolver na hora, eu consigo delegar. Agora, se não é nem importante, não é nem urgente, eu preciso deletar da minha rotina. Então, só falei aqui, não vou entrar nesse detalhe aqui, porque tem uma aula bem completa, a última que eu falei, tudo sobre isso aqui, sobre esse estudo e como você se organiza para isso. Seguindo aqui em como cada quadrado das nossas demandas funciona. Cada quadrado envolve pessoas, zelador, condômino, prestador de serviço. Parei aqui, fiz uma pausa que eu estava lendo comentário. Daqui a pouco eu vou parar para ler os comentários aqui, por enquanto eu vou seguir a linha de raciocínio. Cada quadrado envolve orçamentos, notas fiscais, documentos. Cada quadrado possui prazos, então quando é que vence essa data. Cada quadrado, cada demanda tem comunicados que eu tenho que fazer, tem o status, onde está parado, não está, tem os avisos que eu preciso fazer, a empresa vai em tal dia lá e vai ter que fechar a água, todo mundo vai ficar sem água o dia inteiro. Tem mais que eu preciso trazer. Cada quadrado tem uma estatística que vai ser gerada depois disso, são os relatórios que eu preciso trazer. Cada quadrado tem que prestar uma conta do que aconteceu. Aí, minha gente, se eu pegar tudo isso aqui, são 7 fatores envolvidos em cada demanda que vocês tratam. Aquela mensagenzinha que chegou lá no WhatsApp de uma demanda envolve esses 7 fatores. Coisa simples. Cláudio, não dorme, Vitor bocejando, toma um café, pelo amor de Deus, que agora que vai esquentar. Tá concentrado, boa. Agora que vai esquentar o negócio, eu vou começar a entregar conteúdo. Agora imagina que cada demanda que gera um problema tem 7 fatores envolvidos. O dia a dia de vocês é um monte de quadradinho desses, um monte de demanda por tudo que é lado. E se eu pegar só esse quadrante aqui, que são 40 demandas vezes 7 fatores, eu vou ter cerca de 280 interações com as minhas demandas, se eu estiver falando de 40 demandas. Quem tem aí 10 condomínios, bota 4 demandas por semana por condomínio. É isso que eu estou falando. Já é 280 interação que meu cérebro tem que parar, ver quando é que eu vou fazer, com quem que eu tenho que avisar, o documento onde é que eu vou guardar, como é que eu gero o relatório disso. E aí, gente, começa a ficar inexequível a vida de vocês e provavelmente, se vocês não focarem em organizar as demandas de um jeito estratégico e usar a tecnologia para isso, isso vai ficar bem difícil de administrar muito em breve. Então, será bem difícil escalar a sua operação sem uma boa organização de processos. E aí, só para exemplificar, imagine que uma demanda é lá um start, lá, o sinalzinho de exclamação aqui, descobrir que tem que fazer algo. Está envolvido lá o síndico, ele vai falar com um grupo de moradores, que é o conselho, vai falar com os fornecedores, que vão até o condomínio, fazer esse concerto lá, fazer o orçamento. Aí depois eu decido quem vai fazer esse orçamento, quem vai fazer esse serviço, faça um contrato com ele, depois ele vai até lá realizar, então o funcionário tem que acompanhar o que está acontecendo, depois que o serviço está feito, a gente tem que mandar para a administradora que pode ser feito o pagamento, depois está tudo ok, e depois eu presto conta. É isso que acontece em cada demanda que vocês têm. É um processo, é um fluxo. Agora, eu estava falando só de coisa ruim, vamos falar de coisa boa. Agora nós vamos entrar na parte boa da aula. Hoje a nossa Masterclass, eu pretendo que ela não se estenda, eu acredito que ela não vai se estender, eu estou muito feliz que tem bastante gente entrando agora, eu sei que um monte de gente também tinha assembleia e tudo mais, mas quem não pegou o início da aula que está chegando agora, fique tranquilo, daqui a pouquinho você já vai poder assistir ela ao vivo não, gravada depois, e eu estou chegando na melhor parte. Antes de eu ir para o futuro e para as coisas boas que estão chegando no nosso mercado, deixa eu só dar uma olhada aqui rapidinho. Edifício Atlantic. Muita coisa em condomínio tem percepção negativa. Abaixo engajamento dos moradores, pois todos concorrem pelo tempo de todos, logo tudo fica volátil. Perfeito. Já tinha lido as outras aqui. Nem todo condomínio precisa de uma ADM, mas sim de uma plataforma de pagamentos e recebimentos.
Uso uma desde 2023, com ótima experiência. Bacana, ó. Fúvio, ADM é o braço direito do síndico, pelo menos deveria. Perfeito. A Thaís, poxa, que pena, Thaís. Espero que esteja bem, que consiga tratar e tenha se organizado. Diz que entrou em burnout. Eu tenho dificuldade de usar a matriz. O condomínio está há 17 anos sem manutenção, de todos os tipos. Tudo que chega é urgente. É uma curva muito longa, mas se ele tem 17 anos, vamos pensar, Thaís, que ele vai ter 34, daqui a pouco ele dobra de idade. Então dá para fazer planos diretores desse condomínio de longo prazo. E isso vai ser uma grande entrega que você pode ter na gestão, construir planos de longo prazo. Gente, vou continuar com o conteúdo então. Li aqui os comentários do ao vivo. Quem está assistindo gravado, se quiser deixar seu comentário, deixa aí também para as pessoas depois interagirem. O futuro vai sanar tudo do que a gente trouxe. Gente, a partir de agora, tem coisas aqui. Quem já fez, quem não postou ainda na sua rede social que está na Masterclass da Elme, pode postar, marca lá o @elmedigital, elm.digital, no Instagram, Facebook, onde você quiser postar. Faz o seu marketing, já fiz Masterclass sobre isso, sobre marketing pessoal de vocês. Vou fazer de novo esse tipo de aula de vendas de síndico e vendas de Masterclass. E aqui eu vou começar a falar algumas coisas que vocês até podem postar algumas coisas aqui, mas eu vou pedir que vocês que estão aqui presentes ou que estejam assistindo a nossa aula, entendam que isso é quase que um segredo que eu estou botando para fora, que vocês estão sabendo primeiro, e que a gente vai praticar no mercado, o mercado vai avançar para isso aqui que eu estou dizendo, tá? Se você aproveitar o que vem por aí, vai sanar tudo que eu trouxe até agora. Eu queria que vocês parassem e usassem a imaginação agora. Imagina na cabeça de vocês que tudo que acontece na rotina de vocês, envolvendo morador, envolvendo fornecedor, envolvendo administradora, envolvendo funcionário, vocês, tudo que acontecesse estivesse dentro de um chat unificado. Tudo acontecendo dentro de um lugar só. Tudo. Todas as demandas, todo mundo interagindo num lugar só. Imagina esse ambiente. Imagina se esse mundo existisse. Seria algo que eu quero que vocês imaginem o cenário de todos interagindo juntos em cada demanda. Como que poderia ser isso? Aqui eu trouxe uma imagem ilustrativa por enquanto, tá? Um chat geral que tivesse os fornecedores, os funcionários, a administradora, todo mundo falando sobre aquela demanda. Estourou o cano, todo mundo vai falar dentro do mesmo chat. O fornecedor vai estar ali, a administradora vai estar ali pegando os documentos, todo mundo vai adicionar informação. Eu posso compartilhar coisas, tanto dessa demanda para a minha rede social, quanto pegar alguma coisa que está lá no WhatsApp e colocar para dentro aqui. Todo mundo interagindo dentro do mesmo chat. Imaginem esse mundo. Aqui no celular até uma outra visão. Todo mundo dentro de um chat. Isso aqui é ilustrativo por enquanto, tá? Eu quero que vocês usem o poder de raciocínio. Aqui já tem ciente falando, estou procurando há muitos anos. Calma que daqui a pouco a gente resolve essa vida de vocês. Então imaginem que vocês tenham o WhatsApp de condomínios. WhatsApp de condomínios. Todo mundo tem que interagir. Cada demanda é uma conversa. E cada conversa todo mundo tem que interagir lá dentro. E que também eu consiga fazer um plano preventivo que vai lá e alerta aquela pessoa no chatzinho dele, você tem que fazer isso. E que alerte que tem uma demanda de pagamento. E que a pessoa que está ali concluiu o serviço, tire foto, diz que resolveu, e aí a administradora já recebe e já pague. Imagina que todo mundo converse, que vocês não tenham que ser o pivô da troca de informação. Lembra que eu falei uns slides atrás ali? Imagina que todo mundo fala com vocês e vocês têm que falar com todo mundo. Imagina se não precisasse você estar no meio desse negócio. É esse o mundo que eu quero que vocês imaginem. Isso vai acontecer, tá? Conversas compartilhadas entre os envolvidos, todos inserindo informações e interagindo dentro de cada uma das demandas, gerando relatório e comunicação de resultados automaticamente. Reage se isso não seria o melhor caminho. Reage aí para nós, coloque aí quem acha que isso seria o melhor caminho. Reaçãozinha, ó, todo mundo reagindo. É possível que a gente consiga, eu falei numa Masterclass há 1 ano e meio atrás, que tudo vai se integrar, tudo vai estar andando juntos. Isso é o mercado, isso vai acontecer e está muito mais perto do que vocês imaginam.
Isso tudo eu estou falando que é o que mais podemos fazer para termos o condomínio na palma da mão. Tudo que eu falei até aqui é interações analógicas. Os funcionários interagindo no chat, o porteiro, o fornecedor que foi lá, a administradora, o morador, todo mundo interagindo lá, o relatório chegando para todo mundo. Isso ainda é analógico. O que a gente pode acrescentar para que o síndico ou o responsável ali fique menos envolvido ainda operacionalmente para melhorar? A nossa querida que está chegando no mundo, a inteligência artificial, que pode parecer distante, que tem nos ajudado às vezes para fazer um comunicado, tem nos ajudado a aprender algumas coisas, mas ela vai poder cada vez mais virar um agente. Quando a gente fala de um agente, e eu acho que poucos aqui estão usando a inteligência artificial, não estou julgando, tá? Eu estou dizendo que é poucos porque é a proporção pequena da população como um todo. Mas o agente, ele não é o chat GPT que eu faço uma pergunta para ele e ele me responde. O agente é alguém que eu posso treinar e que ele consiga fazer por conta própria, ao perceber que algo chegou lá, uma demanda, comunicar o interessado sobre aquilo, cadastrar na plataforma da administradora, na administradora gerar o pagamento e tudo isso via inteligência artificial fazendo. Isso vai acontecer. Eu falei no início da aula que eu ia falar coisas para vocês que vai acontecer. Então vocês estão, quem não pensou nisso ainda, está sabendo primeiro. Quem já pensou, fique tranquilo que isso vai acontecer. A inteligência artificial vai trabalhar para nós. Imagina um agente trabalhando dentro desse seu chat. Imagina ali, vocês reagiram. Vi que foram mais de 15 reações aqui que reagiram, que sonhariam em ter aquele chat unificado. Aí imagina que dentro do chat unificado tem uma IA trabalhando para vocês, fazendo o trabalho que é o manual, que não é o que vocês precisam fazer. Vocês são gestores, são CEO do negócio. Isso vai acontecer. Olha o primeiro exemplo que eu vou dar aqui para vocês. Isso aqui é loucura, gente. Isso aqui é loucura. Eu vou dar 3 exemplos agora da IA trabalhando para vocês. O primeiro, de uma IA trabalhando com uma pergunta de um morador, com uma intersecção de um morador, que ela busca a informação geral no mundo, no mercado. A outra parte, ela busca um pouco de informação no regimento interno do condomínio e um pouco no mundo geral de informações. E a terceira é uma que ela busca toda a informação, ela lê o que está acontecendo, o que o regimento diz e responde por vocês, para o morador. Quantas perguntas? Eu fiz a pesquisa aqui, pesquisa aquela rápida aqui. Quantos leem o regimento? Vocês falaram, quase nenhum, 0, 5%, 2, 1%. Então, vocês ficam respondendo coisas que já está escrita em algum lugar. Já está escrito em algum lugar, é uma norma, é uma lei, é algo que já existe. Então, olhem esse exemplo. Estão atentos? Posso rodar? Dá uma reagida aí. Quero saber isso aqui, vocês precisam olhar, tá? Estou agora aqui fazendo um trabalho como se eu fosse um morador, cliente de vocês. E aí, eu pergunto: meu vizinho está me incomodando com a fumaça de cigarro, o que eu devo fazer? Ou seja, aqui ele já trouxe o artigo que está envolvido, trouxe o que deve ser feito, e aí, olha que loucura, vou botar play de novo, vou dar uma pausa aqui numa parte bem específica. Não sei se eu deveria ter feito isso, acho que eu travei o vídeo. Espera aí, vamos ver. Legal, travei a apresentação. A inteligência artificial voa, mas o apresentador não. Espera aí, vamos lá que vai dar certo. Deixa eu deixar ele rodar aqui que eu dou uma pausa. Travou. É meu PC aqui que está travando, gente. Ele está muito emocionado com isso aqui que ele está vendo. Isso aqui que eu quero trazer. Ele traz uma sugestão para o morador de como que ele deve abordar o vizinho dele. Cara, é coisas básicas que vocês têm que ficar instruindo o morador. Então, é possível que você tenha uma IA que ajude você a fazer as respostas no teu chat unificado lá, que ele responda isso. Vamos para o segundo exemplo.
Que horário posso fazer barulho de obra? É a pergunta, tá? Aí aqui ele está pesquisando no regimento interno do condomínio, condomínio São Francisco 2, não especifica o horário exato, mas aí ele vai lá no Código Civil externo e traz a melhor indicação. Resumo, você pode fazer barulho das 7 às 17, que é o que diz lá nas normativas nacionais. Então, ou seja, um agente que consegue pesquisar muito rapidamente o que diz no regimento interno do seu condomínio, mas também o que diz em informações no resto da internet. Então, um chat unificado com uma inteligência artificial. Imaginem esse mundo. Isso aí é condomínios na palma da mão, né? A promessa da nossa Masterclass aqui que a gente está mostrando que isso vai acontecer. Último ponto. Opa! Último ponto. O vizinho pode andar com animal doméstico nas áreas comuns? Um problema muito consultado aí por vocês, né? Aí, o que a CIA faz? A LMA depende da forma como o animal está sendo conduzido. O regimento interno do condomínio São Francisco 2 permite a circulação, e aí ele fala o que é permitido. Ele usa também os artigos de lei, os artigos que estão lá, ele cita os artigos que tem dentro do regimento interno, e ele explica tudo bonitinho para o morador. Então, minha gente, se a gente chegar nesse mundo, se a gente conseguir chegar nessa realidade de gestão, vocês de fato vão ter os condomínios na palma da mão. Por quê? Se é uma informação que tem que passar do morador, que o fornecedor tem que ser acionado, que a administradora tem que pagar, e vocês têm tudo numa chat unificado de demandas, vocês anulam a parte de vocês terem que ficar passando informação de um lado para o outro. E se vocês têm uma inteligência artificial que responde o que é banal, que é tranquilo de ser respondido, mas demora muito tempo para ser consultado, você precisa ter um agente trabalhando por você. O que é que vem por aí? Você terá atalhos para tudo que envolve consultas em banco de dados. E você poderá programar seus assistentes para fazer comunicações e ações. Além disso, seu agente irá interpretar o que deve ser feito. Lembra que eu comentei ali que os nossos agentes vão trabalhar por nós, vão interpretar o que deve ser feito, e isso vai acontecer, como eu estou falando aqui. Isso é futuro, mas isso é presente. 2025 para 2026. Escutem, vocês estão numa aula aqui que é uma premonição do futuro, tá? Ó, as perguntas aqui já estão vindo. Daqui a pouquinho eu paro para dar uma lida aqui, tá, gente? Deixa eu só seguir aqui, que antes de entrar na parte final, eu vou. Como sabemos que isso irá resolver a vida de vocês? Como nós sabemos? Nós atendemos a operação de mais de 2.000 condomínios todos os dias. Aqui está online com a gente Larissa, nossa chefe de operação, que é praticamente quem manda na Eleme. É ela que diz que pode ou que não pode aqui dentro, mas também está nosso time. Eu vi que a Yasmin está aqui, vi que o pessoal que atende vocês também está online aqui com a gente. Essa galera filtra, traz para nós. Quando eu vou montar uma aula, a gente estuda junto o que estão querendo saber, e também a gente retroalimenta a nosso time de tecnologia, o nosso diretor de produto, Rodolfo, a gente retroalimenta da informação que a gente pega na ponta para produzir novas soluções, tá? O que já é possível resolver da aula de hoje com a Eleme? Personas que já podem interagir dentro da Eleme. O síndico, morador, zelador, os engenheiros, os funcionários de condomínio de síndico e a administradora. Todas essas pessoas já interagem através da Eleme. É possível que todos estejam trabalhando dentro da Eleme hoje. Já é possível, tá? O que mais que é possível? Multicondomínios, então você ter toda a sua carteira num lugar, os relatórios automáticos, cronogramas de rotina. Aqui, isso aqui é o nosso nascedor, a Eleme nasce de fazer rotinas preventivas, de ter toda a parte descrita lá das demandas que devem ser feitas, checklist de tarefas. Essa aqui é o nosso core, né? A gente nasceu disso e é assim que a gente
coordena todos os passos. Falei do nosso querido Rodolfo, diretor de produto, e ele acabou de acessar. Rodolfo, vai ter que ver o gravado, porque eu já revelei um monte de coisa aqui que eu não sei se eu podia. Seguindo aqui, manutenção preventiva, controle de obras e reformas e uma plataforma descentralizada. O que eu quero dizer com isso? Nós temos clientes vários aqui que o condomínio paga o usuário, o síndico tem o pacote dele, a administradora também tem o pacote dela, todo mundo troca informação dentro de uma ordem de serviço da Eleme. Isso já é uma parte de realidade e que a gente está trazendo. E o que vem aí para quem é cliente Eleme? O que perguntaram aqui? Vamos lá, antes de eu entrar nessa parte, que é a parte final aqui da nossa aula. Eu sempre cumpro nosso horário até as 8 horas, faltam 9 minutos aqui para as 8, e eu irei concluir a nossa Masterclass em ponto hoje, tá? Estou procurando alguns anos, muito bom. Aí agora aqui, precisamos um avatar do síndico, pois quase tudo bate no síndico. Desde uma simples dúvida cuja resposta está disponível, porém acha exatamente, vai consultar o público, é natural, precisa de um avatar, tu está certo, é isso aí, é o caminho. Solução já está em produção para uso? Ah, pensei que já estava disponível. Fique tranquila, que nós estamos preparando vocês para o que está vindo, tá? Está em produção. Teaser não vale, não é um teaser, tá? Isso aqui que eu fiz já é funcionando plataforma, tá? O problema da IA é que nem todas as conversões e regulamentos internos são iguais. Perfeito, Gerson, perfeito. A gente treina a IA, a gente coloca o regimento específico daquele condomínio para responder àqueles moradores. Isso é possível, tá? Vai ser assim que vai acontecer, não é geral. No exemplo que eu usei ali, ele fala especificamente de um condomínio ali, das regras daquele condomínio. Então, eu usei 3 exemplos ali de possibilidades que as IAs vão acontecer, vai ter isso para vocês em breve e, obviamente, a gente vai viabilizar isso também, principalmente para os nossos clientes inicialmente. E isso é 2025 para 2026, tá? Estou falando de futuro, gente, mas vocês estão sabendo primeiro, tá? Só que, do que eu falei até agora, tem coisas que eu queria passar aqui que vocês serão os primeiros do Brasil a implementar o que tratamos hoje. Então, quem é cliente Eleme vai ser um dos primeiros. O Atlantic está disponível para um piloto imediato. Vamos nessa linha? O Atlantic com certeza estará na nossa linha de conversa para os nossos testes, tá? E a Eleme vai trazer, eu não sei se eu já posso falar isso, não sei se eu poderia. Querem um spoiler do que está vindo aí? Reage aí, que nós estamos indo para a reta final. Daqui a pouquinho vocês vão jantar, vocês vão ficar tranquilos. Eu não sei se eu posso. Estou tentando pensar aqui o que eu posso fazer. Mas eu conversei com o Rodolfo, nosso diretor de produto, hoje à tarde. Ele estava lá, inclusive, lá naquele maior condomínio do Brasil, Yacht House hoje, fazendo alguns trabalhos de campo, pesquisando lá. E aí eu incomodei ele, pedi. Ele falou, cara, tá, fala lá com o Bruninho, pede para ele lá mais informação lá e vamos colocar alguma coisinha lá para o pessoal descobrir. Então, vamos lá. Lembra que eu falei de nós termos cada demanda sendo tratada como um chat? Imagina o chat unificado que eu estava conversando com vocês. Cada assunto, cada demanda, com várias pessoas interagindo. O fornecedor, a administradora, informação vindo de tudo que é lado, do WhatsApp, vindo do outro aplicativo, todo mundo reunindo por demanda cada coisa. Cada assunto virar um chat entre os envolvidos e você poder compartilhar informações, galerias, documentos, todo mundo poder adicionar informação num lugar só. A gente vai colocar na mão de vocês algo que o fornecedor vai usar, que a administradora vai usar, que o morador vai usar, todo mundo vai estar num chat unificado. Só que eu tenho que passar rápido isso.
porque é só um spoiler e eu não posso contar mais e vocês vão ter acesso. Calma aí, Cláudio, calma aí todo mundo. Quem já é cliente da Eleme, fique tranquilo, a gente vai perguntar para quem quer participar dessas inovações. Como eu falei, isso na virada do ano agora é a nossa realidade, então vamos convocar quem é cliente, só que é para quem é cliente que a gente vai lançar. Então, quem não é cliente ainda, que quer participar dessa evolução toda, eu também tenho algumas coisas aqui, tá? Então, a Eleme aqui, voltando para o slide, a Eleme é a pioneira em solução para operação de condomínios. Desde 2018 nós inovamos, criando um app para gestão de manutenção e operação. E agora seguiremos inovando e melhorando a rotina de vocês. Criando avatar, criando IA, enfim, o que precisar, a gente está dedicado a fazer, estudando diariamente para isso. Para que vocês tenham seus condomínios na palma da mão com a Ellen, tá? Preparamos uma condição especial para quem participou dessa Masterclass. Nós tivemos mais de 100 inscritos, aqui online temos 40, e não para de entrar gente, até o final da Masterclass vai continuar entrando gente aqui, pelo que eu percebo, mas todos esses que se inscreveram ou participaram aqui com a gente vão ter uma condição especial de contratação. Então, teremos 20% de desconto nas contratações. Quem já é cliente, quer botar usuário adicional, quero fazer um treinamento específico, procure o nosso time, procure quem te atende, que a gente tem um desconto de 20% na contratação. Quero contratar porque eu não sou cliente Eleme ainda. Vem com a gente que a gente até o final de abril, a gente vai fazer um desconto de 20%, tanto nas implantações quanto nas mensalidades dos contratos, para quem participou e quem quer estar próximo dessas inovações que estão chegando, tá? Já bloqueou a agenda para falarmos. Maravilha, maravilha. Vamos conversar. Chama quem te atende aí, por favor, chama já o nosso acesso do cliente aí, que a gente vai te dando atenção. Então, se você tem interesse em saber mais, eu vou colocar aqui o link para quem quiser agendar uma reunião com o nosso time comercial. Quem já é cliente da Eleme, chama quem atende você, tá? E quem não é cliente da Eleme ainda, o link que eu mandei no chat agora, vai abrir uma agenda do Google. Lá você escolhe o melhor horário para você falar conosco, se você quer fazer uma contratação nova, e aí você vai escolher o melhor horário e vai agendar. Aí o nosso time vai entrar em contato com você para a gente fazer o agendamento e poder apresentar a nossa plataforma e a proposta que a gente tem. Ou então procure a nossa equipe via WhatsApp. Gente, pontualmente, agradecemos a participação de todos, desejamos que fiquem com Deus, que fiquem no carinho de suas famílias, continuem acompanhando a Eleme. Eu vou encerrar aqui a nossa gravação, então quem assistiu online até agora, eu agradeço muito. E não se assustem, porque o futuro parece assustador, mas existem empresas com grande responsabilidade, como a Eleme, que vão fazer isso ficar fácil para vocês. Tá? Nos acompanhe nos próximos compromissos que a gente trouxer. Fique ligado nas nossas comunicações também. Tá? Deixa eu encerrar nossa gravação.